Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje, tá? Vamos lá. Você sabia que algumas doenças pulmonares não são causadas por vírus, bactérias, né? Ou genética, mas sim por aquilo que o trabalhador respira todos os dias no emprego. Vocês sabiam disso? Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças de pneumoconioses, que são doenças respiratórias causadas por poeiras e minerais, né? E como elas afetam a vida de milhares de pessoas, né? Trabalhadoras brasileiras, tá? Mas não é só assistir, né? Você vai ter que participar ativamente. Então, vamos lá. A pneumoconioses, elas surgem da inalação crônica de poeiras inorgânicas, como silica, amianto e carvão. Presença em ambientes como mineração, construção civil e indústria, né? Então, quanto maior tempo de exposição, né, é pior a proteção tem um maior risco ali, né? Então, a gente tem que se prevenir, tá? E nem todo organismo reage igual, né? Então, são pessoas reagem de formas diferentes, né? Então, assim, pessoas têm predisposições, né, imunológicas, né, ou que já tem algum tipo de doença respiratória prévia, né, são mais vulneráveis, né? Então, assim, cada organismo reage de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. Pense, né? Você tá lá no SUS atendendo um pedreiro, né? Com tosse seca crônica, dispneia progressiva. Quais seriam os tipos de perguntas que a gente faria para essa pessoa, né? Então, assim, uma das perguntas a gente poderia perguntar, né, seria a questão da sua anamnese ocupacional, né? O que ele faz, o que ele trabalha, né? Para poder estar descobrindo qual que é esse diagnóstico desse paciente, tá? Então, assim, a relação entre os fatores de risco e o desenvolvimento das pneumoconioses, né? A ocorrência é a gravidade, né, depende de muitos fatores, né, como tempo de exposição. Quanto maior o período e a intensidade da exposição a poeiras respiráveis, maior o risco de desenvolvimento de doenças, né? E também a gente tem que pensar no tipo e concentração dos agentes inalados, né, como partículas como silíacas, cristalinas, né, e fibras de abstesto, né, possuem alta capacidade fibrogênica e inflamatória. Né? E também a gente tem que avaliar também a questão imunológica, né, e inflamatória de cada indivíduo, né? Porque algumas pessoas possuem maior predisposição genética, né, a fibrose pulmonar, ou a ativação exacerbada de macrófagos e mediadores inflamatórios. E também tem a questão da associação com outros tipos de patologias, outros tipos de doenças, como com infecções, como tuberculose, né? E como comorbidades respiratórias, como DPOC, né? Que agrava um pouquinho aquele quadro clínico, né? Então, a gente tem que pensar quais são as principais pneumoconioses no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente tem a silicose, né, que é associada à celíaca, né, cristalina, que tem, geralmente são pessoas que trabalham com mineração, ceramistas, né? Asbestoses, né, que é causada pelo amianto, né, que é pessoas que trabalham com telhados, caixa d'água, né? Pulmão de carvão, né, que são trabalhadores que trabalham em minas de carvão, né, carvoeiras ali, né, e tem a poeira mista, né, que é a presença de silicas mais outros minerais, que podem levar à inflamação crônica, né, fibrose e comprometimento de drogas gasosas, né. Então, a gente tem que entender como que é essa fisiopatologia, né, e como que é essa manifestação clínica ali, das pneumoconioses, né. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona lá dentro do pulmão, tá? A poeira inalável, ela chega primeiro aos alvéolos, né? E os macrófagos, eles tentam fagocitar, mas não conseguem destruir todo o material. E com isso, a gente tem o resultado de quê? Uma inflamação crônica, uma liberação de citocinas e fibroses. Então, assim, o paciente ele vai começar com uma tosse seca, vai evoluir para uma dispneia, hipoxemia, cianose e até insuficiência respiratória crônica, né? Então, assim, a gente tem que observar muito, tá? E em relação a pneumoconiose e tuberculose, a gente pode pensar no seguinte caso, por exemplo, um paciente de 48 anos, ex-trabalhador de mineração, chega com tosse, febre vespertina e perda de peso, com um PPD de 15 milímetros, né? Então, assim, e uma radiografia com infiltrado apical, né? Então, nesse estudo de caso, né, ele é clássico de uma tuberculose em paciente silicótico, né? Que a silicose, ela reduz a imunidade alveolar, favorecendo a proliferação de Mycobacterium tuberculosis, né, que exige o quê? Uma triagem contínua para um grupo de risco, né? Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção, porque, assim,
vários estudos já indicaram que os silicóticos têm um risco 30 vezes maior de desenvolver uma tuberculose ativa, pelo motivo pelo qual serem submetidos a uma triagem, né, periódica com PPD, radiografia e baciloscopia, né? Então, são pacientes que têm que ser submetidos a esses tipos de exames frequentemente, tá? Então, assim, a gente tem que avaliar que as pneumoconioses são doenças evitáveis, tá? O controle efetivo requer o quê? A integração de estratégias de saúde do trabalhador com políticas públicas e vigilância sanitária. Então, assim, quando se tem um acompanhamento contínuo ali daquele paciente, a gente consegue evitar algum tipo de patologia, algum tipo de doença ali, tá? E a boa notícia essas doenças são 100% evitáveis, tá? Então, qual que é a estratégia para a gente reduzir isso? Né? Seria a redução da poeira no ambiente, usar máscaras de proteção, principalmente aquelas de PFF2, né, que a gente usou muito na época da pandemia, monitoramento ambiental e exames ocupacionais, né, então toda empresa, ela tem que ter o programa, né, ocupacional ali daquele paciente, tá? Fazer notificações compulsórias da silicose, né, para a gente saber os casos notificados, né, saber as taxas, né, e programas de educação de saúde do trabalhador, né? E isso está previsto, gente, nas normas regulamentadoras, né? Que é na R15 e na RN9, tá? Então, assim, a silicose, ela não tem cura, mas é possível controlar os sintomas dela, né? E melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, a gente pode usar broncodilatadores, oxigenoterapia, né, fisioterapia pulmonar, vacinas e prevenção de infecções, né? E em estágios terminais, pode ser considerado até um transplante pulmonar, né? Então, para isso, é sempre necessária a prevenção, né? Porque a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Então, assim, só para a gente concluir aqui, né? A pneumoconiose, ela representa um grave problema de saúde pública ocupacional no Brasil, especialmente pela associação com formas de trabalho informal e precário, né? Então, assim, a prevenção primária por meio de redução e de exposição é a medida mais eficaz. E o diagnóstico precoce e a vigilância contínua e os programas de reabilitação são fundamentais para mitigar os impactos clínicos, né, e sociais dessa doença, né? Então, assim, se você gostou, já ouviu falar, né, dessa doença, compartilhe já esse vídeo, né? Curte e compartilhe, né, para a gente poder trazer mais informações para outras pessoas.